profissão, porque a minha geração, às vezes, eu tenho 66 anos, mas eu vou fazer 67, mas ainda tenho 66, né? E a minha geração, em algumas famílias, tinha isso como uma prioridade, né? Uma família que tinha mais condições, mas a minha era uma família simples, e que não almejava assim, que a mulher estudasse, tivesse uma profissão. E isso para mim era uma coisa muito importante, sabe? Assim, desde adolescente eu queria ter alguma coisa assim, nesse sentido. Então elas vieram também com essa demanda, né, de exercer, não só de ter uma profissão, mas de exercer essa profissão de uma forma que te desse muito prazer e autonomia, porque empreendedorismo dá autonomia, né? Então, Michele, Roseli, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Hoje a gente vai comentar então a história do Senhor Café. É um café lá de Mogi das Cruzes, cliente do nosso escritório. E é uma empresa familiar, né, tocada por 3 mulheres, a mãe, a Janete, e as filhas, Débora e Camila. E no vídeo que a gente assistiu o primeiro trecho já, elas falam dessa questão do empreendedorismo como forma de crescimento. A Janete, ela traz a história da mãe dela, que já foi costureira, e fala sobre muitas essas questões de geração, família, e a palavra que ela frisa muito é autonomia, né? Como o empreendedorismo feminino trouxe essa autonomia para ela. Roseli atendeu ela lá, consegue sim, contar um pouco sobre isso? Elas são maravilhosas, né? Começar por aí, porque são mulheres muito fortes. Até a Débora, que é a mais jovem, já veio com esse espírito de empreendedorismo. Elas entenderam que o comportamento modifica qualquer negócio. Então, elas têm um grupo de negócios, na verdade, tem outros negócios além do café, e cada uma com a sua habilidade foi encaixando dentro dos comportamentos. Então foi bem interessante que a partir do programa Sebrae delas, elas também conseguiram melhorar isso. E elas falam dessa questão da divisão de tarefas, né? Exatamente, cada uma tem uma habilidade e aí ficou muito mais fácil. E essa questão da divisão de tarefas, eu acredito que é estratégico para qualquer negócio, porque os sócios, eles precisam estar com isso bem definido, com as funções, e trabalhar para isso, porque como a minha mãe falou, é um caminho para se chegar nisso e você confiar que quem está cuidando do marketing vai estar fazendo, quem está cuidando do RH, das finanças, vai estar fazendo, né? Cada um na sua parte. Só que, por exemplo, a Camila, ela não era de finanças, ela era de marketing, mas ela entendeu que alguém tinha que cuidar dos números, isso é necessário num negócio, não tem como não cuidar. E ela falou, poxa, vou tomar responsabilidade para mim. Elas mencionam muito a questão dos problemas, né? Então tem sempre uma que está mais habilidosa para poder resolver o problema, e no caso agora é a Camila. As outras fogem dos problemas, mas assim, não que não tenha que enfrentar, claro, né? Elas conversam e cada uma faz uma análise e dá a resposta que seria adequada. A Camila, ela tá muito voltada para isso, a Débora é mais criativa, então é por isso que elas falam, não, deixa ela fugir dos problemas para ela poder ser mais criativa. São infinitas as oportunidades do café especial. E interessante que nós abrimos em 2012 e nós acompanhamos essa evolução do café, né? Quando abrimos, era chamado de café gourmet e depois ele mudou para café especial. E tem a nota, né? Pra gente, no começo era um grande desafio trabalhar com um café gourmet e depois que o cliente se acostumasse com o café especial. Então, hoje em dia é uma bandeira muito forte aqui de trazer essa questão dos sensoriais, da origem do café que nós usamos, a variedade. Nós estamos muito atualizados aqui no Senhor Café com relação ao que a gente traz para o cliente sobre café especial, desde os métodos até os grãos,
as fazendas, as regiões. Então, tudo isso é abordado aqui. E é um mercado crescente que nós buscamos sempre, né, toda semana, falar de cafés, trazer o café convidado para cá também. Então, além do café da casa, tem o café convidado, que são sensoriais, que podem ser harmonizados com os bolos e nossos pratos. E aí, tudo isso aumenta a experiência do cliente aqui. O olhar do empreendedor é um olhar meio treinado, assim, porque quando a gente vai num restaurante, num domingo ou um dia qualquer, você sempre está atento ao serviço, a processos. É um olhar que se expande e você não consegue mais desver. Uma vez que você vê, você não consegue mais desver. Elas falam muito sobre essa questão de pesquisas, né? Sobre café, eventos, tudo que existe e que esse olhar desenvolve o negócio delas. Então também é um ponto interessante para a gente abordar aqui, para quem é desse setor de alimentos e bebidas, como se faz para explorar essas informações, né? Sim, o primeiro olhar que o empresário deve ter é olhar para o cliente, né? Escutar o cliente, ver o que aquele cliente deseja, quais são as necessidades dele, o que ele espera e a partir daí pegar ganchos e informações para desenvolver novos produtos, ter novas ideias, trazer novas experiências. Então, a partir daí, ele pode também participar de eventos de mercado para buscar informações, trazer aí, olhar para os concorrentes, né? Mas não olhar para o concorrente como alguém que seja um inimigo, muito pelo contrário. O que meu concorrente está fazendo? Porque o concorrente também está ali estudando o mercado, está tentando atender às especificidades dos clientes. Então, acho que duas coisas principais é olhar para o cliente, depois olhar para o mercado como um todo, mas principalmente a concorrência e as tendências que estão vindo. E elas têm uma fala muito importante sobre concorrência. A concorrência, ela faz com que você busque ser melhor. Então, nós temos que estar sempre antenados do que está acontecendo no mercado e estar à frente, porque eu não estou olhando esse mês, eu estou olhando lá em dezembro, já estou pensando como que vai ser o verão. O empreendedor, ele tem que estar atento à economia, ao que está acontecendo no mundo, quais são as tendências, os festivais de moda que acontecem em Paris, Milão, tem as feiras, então tudo isso é tendência. Ah, mas eu não sou dessa área, mas isso é tendência. Uma coisa que é importante é não ficar olhando para o lado, tem que estar olhando para frente, né? Porque às vezes você está olhando o que seu concorrente está fazendo aqui do lado e tropeça, né? Então tem que estar olhando para frente. É legal a gente ter esse olhar de vocês sobre isso, né? Porque ela fala exatamente isso. O papel que a concorrência tem no desenvolvimento do negócio dela. Isso é muito interessante, né? Teve uma fala muito engraçada até. Ela falou, o concorrente, você olhando para ele, você tropeça, porque ele é teu vizinho. Então, às vezes, nem é só esse olhar para o concorrente. É olhar realmente tendências de mercado, como nós fazemos com os nossos empresários, levamos para missões, tem o Inova Olhar, tem as missões internacionais, então elas estão muito antenadas com isso. Claro que olhar para o lado faz diferença, mas você olhar para fora, com certeza vai inspirar mais ainda o seu negócio. Então, acho que isso casa muito com o que elas fazem diariamente no Senhor Café. E elas comentaram também uma coisa muito interessante, quando ela diz que quando ela participa dos eventos do Sebrae, e que tem muita troca entre esses concorrentes, né? Sim. E a troca ajuda a gente a crescer e até trabalhar junto. Então, encarar desta maneira e às vezes você pegar lacunas do seu concorrente e trazer para o seu negócio para atender o seu cliente, muitas vezes esses concorrentes acabam virando parceiros. Senhor Chocolate, que é esse chocolate aqui, ó. Onde a gente se inspirou? O chocolate do Angelina, que é uma chocolateria em Paris, que é chiquíssima, bomba, né? Não sei, a gente foi muitos anos atrás, né? Mas assim, quando a gente implementou o nosso Senhor Chocolate, a nossa referência era essa. Era um chocolate quente, delicioso de Paris.
Então a gente fala que a gente pensa grande, porque quando a gente vai buscar as nossas referências, a gente está nas melhores cafeterias, né? A gente está sempre atualizada. Nosso mestre de torras que faz o torra do nosso café é um dos melhores de São Paulo. Então, assim, esse olhar mais expandido te permite fazer novos contatos com bons fornecedores, né? Então, você vai renovando também os seus fornecedores, trazendo experiências e processos que você vê em outro lugar que você consegue implementar no seu negócio, e pesquisas mesmo, ter esse olhar, usar, né, as redes sociais a favor mesmo, e fazer pesquisas que hoje você pode pesquisar sobre o mundo inteiro. Pequeno negócio que pensa grande. Ela não olha o concorrente como uma ameaça. Ela tem essa fala também que a gente separou aqui, que ela tem o Senhor Chocolate, que é um produto lá do café dela, e ela fala que é inspirado num café de Paris. Aí você vê o pequeno negócio... olhando grande, né? Pensando grande, olhando grande, né? E elas sempre foram assim, sabe? Desde o começo, desde o plano de negócio, já imaginando o que seria diferenciado, desde quando elas tinham um café dentro de um outro negócio, elas já enxergavam esse potencial. Eu acho que isso faz diferença para o pequeno negócio, né? E um negócio liderado por mulheres tem esse olhar 360, não tem jeito. Elas conseguem encaixar tudo isso de uma forma orquestrada até, né? As meninas fazem esse olhar muito forte para tendência e para comportamento. Entra um pouquinho até na gestão de equipes, na cultura da empresa. É muito legal que elas fazem o trabalho. É claro que elas pedem muito esse olhar de fora, né? Nossa, elas falam muito sobre a consultoria, como fez diferença, né, nos processos, no treinamento de gestão de equipes, porque também reflete no atendimento do cliente, né? Todos os treinamentos no Sebrae, que elas vêm há muitos anos, né? Sim, eu acho interessante porque elas olham não só o ambiente em que elas estão inseridas, ou seja, do café, né, mas elas acabam olhando outros nichos também. Teve o dia do hambúrguer, por exemplo, a gente comentou aqui, que ela acabou fazendo um cake hambúrguer. Então, uma inovação simples, que seria um dia totalmente voltado para um nicho que não é dela, mas ela aproveitou isso e trouxe para o negócio. Isso a gente acaba conseguindo fazer observando, conversando, tendo olhar para outros negócios. Então, quando você tem uma empresária que é muito criativa e a outra não é tão criativa, mas é mais ali do tático, do operacional, você consegue dividir essas tarefas e cada um faz uma coisa, né? E esse olhar para o cliente também vem, como elas falaram de fora, nós sugerimos para elas fazerem cliente oculto, que é do Sebrae Tech. Então foi perfeito também para trazer esse olhar do cliente, que às vezes você conversando com o cliente ali no dia a dia, ele até fala que está ok, tá bom, mas assim, o olhar mais profundo. Então foi importante também esse relatório que vem depois, toda a análise, elas mudaram algumas questões de local, layout, a partir do cliente oculto. Então elas aproveitaram demais o Sebrae e aproveitam até hoje. Gente, olha, a gente teve aqui muitas dicas legais baseadas na história do Senhor Café. É um cliente nosso muito antigo, de muitos anos, que conseguiu aí se estabelecer, crescer com o Sebrae. A gente quis aqui compartilhar um pouco da história, trazer essas dicas para vocês. Quero agradecer muito a presença aqui da Roseli e da Michele. Muito obrigada por vocês virem aqui. E para vocês que estão assistindo a gente, se vocês querem também ter interesse nesse setor de alimentos e bebidas, ou já tem um negócio, pensa em abrir, quer botar um negócio para crescer, aproveitem aqui as dicas, as oportunidades e procurem o Sebrae. A gente tem aí 33 escritórios espalhados pelo estado de São Paulo, mas nos pontos Sebrae aqui, onde a gente não tem escritório, vocês podem buscar orientação também, ou se preferirem, pode entrar em contato pelo 0800 570 0800. A gente espera ter deixado aí dicas legais, a sementinha para você e até a próxima. Muito obrigada. Tchau.